Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da semana Matemática na Prática. Gente, eu estou muito feliz com os comentários que eu recebi dos alunos, dizendo o quanto foi proveitoso esses 2 dias de aula, ter estudado comigo aí o conteúdo de porcentagem, de equação de primeiro grau, alunos dizendo que o conteúdo foi transformador, que nunca tinha visto a matemática ser apresentada de forma tão clara, tão objetiva. Isso me deixa muito feliz e muito motivada a continuar levando esse conhecimento e me deixa com mais certeza ainda de que é possível aprender matemática de forma tranquila, de forma clara e principalmente que qualquer pessoa pode aprender essa disciplina. Basta ter um método correto, o roteiro correto, as aulas apresentadas da forma correta, todo mundo consegue sim aprender esse conteúdo e mandar super bem na prova de seleção. Bom, se você está chegando aqui agora na terceira aula, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Josi, sou professora de matemática, tenho mais de 10 anos de experiência, sou formada pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais e eu criei essa semana de aulas para mostrar para você, meu aluno, que é possível sim aprender matemática de forma rápida, principalmente de forma rápida. Meu compromisso com você é o seguinte: eu quero te mostrar com essa semana de aulas que é possível aprender todo o conteúdo que você precisa estudando 2 horas por dia durante 2 meses. Isso mesmo. Na nossa aula de número 2 eu te apresentei ali um roteiro passo a passo e você viu, né? Se você ainda não viu, volta lá e vai ver. Mas com esse roteiro eu te provo que é possível aprender todo o conteúdo dentro de 2 meses. Beleza? Bom, então se você ainda não assistiu a aula 1 e 2, corre, volta, vai assistir. Essas aulas ainda estão disponíveis, mas é por pouquíssimo tempo. Em breve eu vou tirar essas aulas do ar. Agora, meu querido aluno, analise a seguinte situação. Vou contar aqui um caso, me diz se você se identifica com ele. Uma coisa que acontece com bastante frequência, né, entre os alunos aí que estão se preparando para concurso, se preparando para o vestibular, é o seguinte. O aluno geralmente está lá estudando, aí no decorrer de uma videoaula, então na resolução de um exercício, surge uma dúvida. Seja uma dúvida do conteúdo ou seja uma dúvida específica de uma determinada questão. Então o aluno ele olha para um lado, olha para o outro, só que não tem ninguém ali para ajudar. Ele se sente sozinho e fala, né? Não tem ninguém aqui do meu lado para me ajudar com essa dúvida. Primeira coisa que ele faz, tenta recorrer ao Google. Até aí ok. Só que geralmente essa dúvida ela é tão específica e pontual que ele nem sabe como procurar essa ajuda no Google. Ele até pode digitar lá o tema, né, geral, vai aparecer diversas páginas para ele acessar, mas nenhuma dessas páginas está respondendo de forma direta aquela dúvida. Aí esse aluno para e pensa, nossa, tudo que eu queria agora era uma professora particular de matemática aqui do meu lado, para me ajudar com essa dúvida que está me deixando maluco. Fala a verdade, você já se deparou com essa situação, né? Você está lá estudando, surge aquela dúvida e não tem ninguém para te ajudar. Bom, pensando nisso e analisando também os meus alunos, os alunos que eu já ajudei, que eu já estudei, tanto alunos de aula particular quanto os meus alunos do curso preparatório, um diferencial que fez muita diferença no aprendizado desses alunos é poder contar comigo no decorrer da sua preparação. Como assim? Você ter acesso direto a mim como professora quando essa dúvida surgir, para que você não passe para o próximo conteúdo sem sanar a dúvida anterior. Foi pensando nisso que é o seguinte, amanhã, quinta-feira, eu vou abrir as vagas para a nova turma do meu curso Matemática na Prática. Nessa semana de aulas, nós já tivemos 2 aulas expositivas, te mostrei como eu trabalho, você teve acesso ao meu material, minha apostila, você já viu como é a minha metodologia. Na aula de hoje nós ainda teremos uma aula expositiva, só que é o seguinte, o meu curso completo ele é composto de 17 módulos. Nessa semana eu te apresentei 3 módulos, né? Não dá tempo de te apresentar todo o conteúdo nesses 3 dias de aula. Então, para isso, eu criei um curso chamado Matemática na Prática e eu vou abrir algumas vagas desse curso amanhã. Essas vagas elas serão extremamente limitadas. Por quê? Porque além do curso que vai ter as videoaulas, as apostilas, simulados, roteiro de estudos passo a passo, eu vou te oferecer como bônus. Esse bônus ficou muito legal, uma mentoria diretamente comigo durante 2 meses. Isso mesmo, você terá acesso ao meu número pessoal do WhatsApp.
Então, no decorrer dos seus estudos, pintou aquela dúvida? Manda uma mensagem para o meu WhatsApp, Josi, tô com dúvida nesse exercício, eu tô com dúvida nesse conteúdo e eu vou te responder essa dúvida de forma personalizada. Então, ou seja, eu mesma vou entrar ali, vou ver qual é a sua dúvida e vou te ajudar. Por que eu estou dizendo que essa dúvida, que essa mentoria, né, ela vai ser oferecida durante 2 meses? Porque eu preciso atender todos os meus alunos e como a minha proposta é te apresentar esse conteúdo dentro de 2 meses, eu preciso de ter uma turma pequena para que eu consiga atender todos os alunos nas suas dúvidas. Né? Se eu tiver ali uma turma muito grande, não vai dar tempo de atender todos os alunos. Mas, detalhe importante, você terá acesso ao curso durante 2 anos, isso mesmo, 2 anos. Então você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, pelo tablet, pelo notebook, pelo celular, durante 2 anos, tá? Então você vai ter esse acesso durante esse tempo. A mentoria comigo que vai durar 2 meses a partir da data da aquisição do curso. Porque no decorrer do ano eu vou atendendo outros alunos. Então eu preciso fazer o seguinte, eu abro essa turma, dedico atenção exclusiva a esses alunos. Então, eu vou fazer esse trabalho e eu preciso encerrar esse prazo para que futuramente, quando eu vier abrir uma próxima turma, não tenho intenção de fazer isso por enquanto, porque minha agenda está bem cheia. Então, a minha ideia é abrir essa turma agora com um número bem limitado de alunos, atender esses alunos, ajudar eles no máximo possível, tirando ali todas as suas dúvidas durante esses 2 meses. E aí depois eu tenho outros projetos, então não pretendo abrir turma tão cedo. Mas nessa turma você tem aí a oportunidade de vir estudar comigo, tá bom? Então, de novo, você vai ter acesso ao curso durante 2 anos e uma mentoria comigo durante 2 meses, tá bom? Bom, vamos lá então para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Vai lá, assiste a aula, baixe o material, faça todas as anotações, absorva o máximo possível desse conteúdo e assim que a aula terminar, volta que eu vou estar aqui te esperando. Vamos lá? Vamos dar início aqui ao nosso capítulo de número 8? Aqui eu vou te apresentar a ideia de razão e proporção e é também dentro desse capítulo que a gente vai estudar um conteúdo muito importante, muito pedido aí pelos alunos, que é a ideia de regra de 3. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, que é abordado em diversos concursos públicos, vestibular, cai com bastante frequência, então presta bastante atenção nesse capítulo. Vamos começar aqui revisando qual é a ideia de razão e proporção, para você lembrar das definições, e como sempre fazer diversos exemplos para fixar bem o conteúdo. Então vamos começar. Ó, razão e proporção. Primeiro vamos lembrar aqui o que significa razão. A razão ela é a divisão entre 2 números A e B, com B sempre diferente de 0. Então, sempre que você ouvir a palavra razão dentro da matemática, ela quer dizer divisão, tá bom? Então aqui a razão é a divisão entre 2 números. Aqui eu chamei de A e B para exemplificar, mas são 2 números quaisquer, um numerador e um denominador. E observação importante, o denominador precisa obrigatoriamente ser diferente de 0. É só você lembrar que não existe divisão por 0, não tem como você dividir um número por 0. Então essa é a ideia de razão. Olha, acompanha um exemplo para você entender a ideia. O exemplo diz o seguinte, o dono de uma revendedora de veículos tem 77 automóveis. A razão entre os veículos novos e usados é de 4/3. Quantos são os carros novos? Então vamos lá, aqui nessa questão, o dono dessa revendedora, ele tem um total de 77 veículos e aqui a questão fala que a razão, então lembra, o que é razão? Razão é uma divisão entre 2 números. Então a divisão entre os carros novos e os carros usados é de 4/3. Então, tendo isso em mente, a gente já consegue montar a nossa conta. Vamos lá. Se razão é uma divisão, então eu vou montar aqui da seguinte forma. Ó, vamos lá. Os carros novos vão ficar aqui na parte de cima, que é o meu numerador. E os carros usados vão ficar aqui na parte de baixo, que é o meu numerador. Então, essa é a minha razão. A gente sabe que essa razão, ela é de 4/3, ou seja, o que significa isso? A cada 4 carros novos, existem 3 carros usados, por isso 4/3. E a questão também diz o total de veículos, né? Então, nós temos aqui um total de 77 veículos.
Bom, vamos lá, vamos entender o que essa questão está dizendo. Eu sei quantos carros eu tenho e eu sei a razão entre o número de carros novos e o número de carros usados. Se nessa revendedora tivesse 4 carros novos e 3 usados, somando os novos e usados daria 7, só que a gente sabe que na revendedora tem 77. Então isso significa que essa fração aqui é uma fração irredutível que foi simplificada. Então o que eu vou fazer? Eu vou vou dobrar esse número, por exemplo, em vez de 4 carros novos e 3 usados, eu vou dobrar. Vou ficar 8 carros novos e 6 carros usados. E eu vou dobrando esses números até a gente chegar no total de veículos que a gente sabe que tem na revendedora. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui e multiplicar esse número por 2 e fizer o mesmo aqui embaixo, eu vou encontrar uma fração equivalente. Então, isso aqui eu vou ficar com 8 sextos. Bom, agora você vai somar 8 mais 6, 14. Bom, 14 ainda, obviamente, não é a quantidade de veículos que ele tem. Então, você pode encontrar outra fração equivalente. Então, aqui eu tinha dobrado. Eu vou dobrar esse número, eu vou multiplicar por 4. Então, eu vou dobrar esse número, né? Então, 8 vezes 2 vai ficar 16. E 6 vezes 2 vai ficar 12. Então, eu dobrei novamente esses números. Ó, 16 mais 12 dá 28. Ainda não são 77 veículos. Então, você pode sim ir dobrando esses números até você encontrar os 77 veículos, ou então faz de uma forma um pouco mais rápida. Olha só, pensa comigo. Eu sei que a fração irredutível é 4 terços. Se eu somar 4 mais 3, dá 7. Beleza. O total de veículos que eu tenho aqui é 77. Então, se eu fizer 77 dividido por 7, isso dá 11. Então, eu já sei por quanto eu tenho que multiplicar esses números para chegar na resposta final. Ah, Josi, mas eu posso ir fazendo devagar, igual você fez aqui, até encontrar um valor que na soma dá o 77? Pode, com certeza pode. Mas pensa que se esse número for muito grande, você ia ter muito trabalho para chegar nesse resultado. Então, aqui, quando a gente faz a divisão do 77 por 7, a gente já encontra 11. Então, eu já sei que eu tenho que multiplicar essa fração aqui, que é a fração 4 terços. Eu sei que se eu multiplicar direto por 11, eu vou chegar nos números que eu quero. Então, ó, 4 vezes 11, 44, 33 vezes 11, 33. E se você somar 44 mais 33, dá exatamente o 77, que é o que a questão diz, né, que é a quantidade de veículos. Logo, olha a pergunta. Quantos carros são novos? A gente sabe que os carros novos ficam aqui na parte de cima. Então, ou seja, o numerador equivale aos carros novos. Logo, nessa revendedora existem 44 carros novos e 33 carros usados, totalizando aí os 77 veículos. Tá bom? A questão poderia te pedir, né, a quantidade de carros usados também. Mas aí dessa forma você já consegue encontrar o total. Beleza? Tranquila essa parte de razão? Espero que sim. Vamos lá então. Outro exemplo aqui mais geométrico, né, mais visual para você entender bem essa ideia de razão, que é a ideia de divisão. Olha o que a questão diz. A figura a seguir mostra um triângulo de área 1200, dividido em vários triângulos iguais. Qual é a razão entre a área total da região cinza e a área total da região branca? Então vamos lá. Primeiro deixa eu apagar isso aqui, que esse aqui foi do nosso outro exemplo, para a gente poder discutir o exemplo de número 2. Então nessa questão, por mais que ele nos forneceu a área, né, da figura, se você observar, aqui basta a gente ficar atentos ao desenho. Porque olha o que a questão está me dizendo. Eu tenho um triângulo grande e esse triângulo grande está dividido em vários triângulos pequenos. Alguns desses triângulos pequenos foram pintados de branco e alguns foram pintados de cinza. E a questão quer saber qual é a razão, lembrando que razão é sempre uma divisão, entre a área total da região cinza e a área total da região branca. Então é muito importante você ficar atento à orientação que a questão te dá, né? Matemática ela precisa muito de interpretação de texto.
Você precisa ler a questão e extrair as informações na ordem correta com que elas estão sendo apresentadas. Como assim? Olha só, quando ele fala que ele quer a razão entre a área total da região cinza e a área total da região branca, ele está deixando claro qual vai ser o seu numerador e qual vai ser o seu denominador. Então aqui o nosso numerador vai ser a parte cinza, né, a área total da nossa parte cinza, e a nossa parte branca, a área total da nossa parte branca. Então essa daqui é a razão que a gente está procurando, entre a área cinza e a área branca. Agora é só a gente contar, vamos lá, quantos triângulos cinza nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, o meu numerador é 5. E quem é a minha parte branca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O meu denominador é 11. Logo, a razão entre a área total cinza e a área total da região branca é de 5/11. Beleza? Aqui a questão poderia te pedir mais informações. Ele poderia falar qual é a razão entre a área cinza e a área total do triângulo. Ele poderia te pedir qual é a área da parte cinza, sabendo a área total. Então aqui eu poderia te pedir várias informações dentro desse problema, beleza? Mas aqui o que ele quer é simplesmente a razão entre a área total da região cinza, que nós contamos aqui é 5, e a área total da região branca, que nós contamos aqui foi 11 triângulos. Beleza até aqui? Vou te mostrar agora o que é a proporção, tá bom? Vou ler com você a definição e vou te explicar bem detalhadamente o que significa a proporção. Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Uma proporção é representada por A sobre B igual a C sobre D. E a gente lê da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. E as letras A e D são chamadas de extremos e as letras B e C são chamadas de meios. Então vamos lá, vamos traduzir essa informação. Proporção nada mais é do que a comparação entre duas ou mais razões. Então a gente já sabe que razão é uma divisão entre dois números de mesma grandeza. Quando você pega uma razão, ou seja, uma fração, e compara com outra, você está fazendo uma proporção. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa primeira fração e aqui eu tenho essa segunda fração. Quando eu comparo essas duas frações, eu tenho uma proporção. E essa comparação não necessariamente precisa só ser entre duas frações, pode ser entre mais frações também, tá bom? Então a proporção é a comparação. Geralmente a gente escreve dessa forma, né, com o sinal de igual, e aqui é uma questão de formalidade. Essa diagonal a gente chama de diagonal principal, que a letra A e a letra D são chamados de extremos, e a letra B e a letra C são chamadas de meios, beleza? Vamos lá. Aqui eu coloquei algumas razões que são chamadas de razões importantes. Ah, Josi, mas por que elas são chamadas de razões importantes? Porque elas aparecem com bastante frequência em exercícios, com muita frequência mesmo. Tanto em exercícios lá do ensino fundamental 2, no ensino médio, nas questões de vestibular, nas questões de concurso, aparecem muitas questões contextualizadas envolvendo a ideia de velocidade média, a ideia de densidade demográfica e a ideia de escala. Então, pelo fato de aparecer com bastante frequência, eu achei interessante ressaltar. Então, vamos lá. O que significa velocidade média? Velocidade média é a divisão entre a distância e o tempo. Então, quando você pega a distância total percorrida e divide pelo tempo gasto, você tem ali o que a gente chama de velocidade média. Então, essa é a primeira razão, chamada de razão importante. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É quando você pega o total de habitantes de uma certa região e divide pela área total daquela região. Então, por exemplo, você pode calcular a densidade demográfica da sua cidade. Você pega o total de habitantes da sua cidade e divide pela área total da sua cidade. Você vai ter a densidade demográfica. E escala. Escala é a medida do desenho dividida pela medida real. Um exemplo bem bacana de escala, você viu lá na aula de geografia, quando você estudava geografia e o seu professor ia te apresentar os mapas. Se você lembrar bem, tinha lá o desenho do mapa e no canto inferior direito, geralmente vinha ali
um númerozinho que ele vinha um risco, que é como se fosse uma régua, e ali embaixo vem escrito assim, ó, 1, 2 pontinhos, um número bem grande. Aquele 1, 2 pontinhos e um número bem grande era a escala, que era a escala do mapa que você estava analisando. Por quê? O que a escala faz de um mapa, por exemplo? Ele pega a medida do desenho. Então vamos supor que você queira calcular a escala utilizada para calcular a distância entre duas cidades vizinhas. Você vai pegar a medida no desenho, ou seja, o tanto que você gastou para desenhar a distância daquelas duas cidades numa folha de papel, e você vai dividir pela distância real, pela medida real, ou seja, a distância real entre essas duas cidades. A divisão ou a razão entre esses dois números é chamada de escala, e aí você tem a razão, tá bom? Então esse é um exemplo prático que você usou bastante em geografia. A gente vai fazer alguns exemplos envolvendo essa ideia de escala. Olha só, vou fazer com você agora alguns exemplos para fixar a ideia de razão e proporção, que agora a gente já vai misturar as duas coisas. Você já sabe que razão é uma fração. Você já sabe que proporção é uma comparação entre as duas. Então agora a gente vai começar a misturar essas duas informações, tá bom? Vamos lá. O exemplo de número 3 diz o seguinte. Em uma empresa, 500 funcionários são capazes de produzir 18 mil peças por semana. Se o gerente dessa empresa decidir abrir uma filial com 75 funcionários, mantendo o mesmo ritmo, o mesmo nível de produtividade, quantas peças a mais serão produzidas? Então vamos lá. Aqui eu tenho duas informações. Eu tenho a quantidade de funcionários dessa empresa e eu tenho a quantidade de peças que eles conseguem produzir por semana. Então vamos anotar esses dados. Olha só. Nós sabemos que 500 funcionários é capaz de produzir um total de 18 mil peças. Beleza? E aí a questão fala, se o gerente dessa empresa decidir abrir uma filial com 75 funcionários, vou fazer aqui, ó, 75 funcionários, mantendo o mesmo nível de produtividade, quantas peças a mais ele vai produzir? Então vamos lá, isso aqui é uma razão, é uma fração, né? É uma razão ou uma comparação entre dois números. E aqui eu tenho uma outra fração ou uma comparação entre dois números. Quando eu igualo essas duas, eu tenho o que a gente chama de razão, né? Perdão, proporção. Eu tenho o que a gente chama de proporção. Eu estou fazendo a proporção entre essas duas frações. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que analisar quantas vezes o número... Você pode pensar de um número para o outro, quantas vezes ele cresceu ou quantas vezes ele diminuiu. O que eu vou fazer para facilitar aqui os cálculos? Olha só. Essa primeira fração eu vou simplificar. Eu vou simplificar esse zero com esse, que é o mesmo que dividir por 100, para poder ter uma comparação. Então aqui vai ficar 5 sobre 180 é igual a 75 sobre x. Agora eu tenho uma igualdade de frações, certo? O que a gente faz na igualdade de frações? Eu preciso pensar que número eu multiplico 5 para chegar em 75. Então, nesse caso, desse número para chegar nesse, quantas vezes a gente multiplicou 5 para chegar no 75? A gente multiplicou esse número por 15. 5 vezes 15 é 75. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o denominador. A gente vai multiplicar o 180 por 15. E aí a gente chega no valor de x, que nesse caso é 2.700. Então aqui a gente chega em 2.700. Aqui observa que eu simplifiquei, porque se a gente tentar fazer do 500 direto, daria um pouco mais de trabalho. Então a gente simplifica para achar um número que fica mais fácil de fazer a multiplicação. Então, ou seja, a pergunta é quantas peças a mais serão produzidas com a contratação desses 75 funcionários? Então, com 75 funcionários a mais, a empresa vai produzir 2.700 peças. 2.700 peças a mais serão produzidas com a contratação
desses novos 75 funcionários. Então tá vendo que é uma ideia bem tranquila, a gente só está usando aqui por enquanto a ideia de razão e proporção. Razão, que é a fração, e a proporção, que é a comparação entre as frações. Beleza? Olha só, outro exemplo para fixação. Deixa eu apagar aqui. O exemplo de número 4 diz o seguinte: sabe-se que a distância real em linha reta de Recife para Vitória de Santo Antão é igual a 45 quilômetros. Um estudante do IFPE, ao analisar um mapa, constatou com sua régua que a distância entre essas duas cidades era de 5 centímetros. De acordo com o texto, o mapa observado pelo estudante está em qual escala? Olha aí um exemplo utilizando a escala que eu te falei. Vamos lembrar lá, ó. Essas aqui são as razões importantes. Escala é essa última que eu te mostrei, que eu te falei que era muito utilizada, né? Que você utilizou várias vezes na aula de geografia, quando você foi analisar a escala de mapas. E ela que nós vamos usar agora. Então, já vou até anotar de uma vez essa formulinha, né? Que é a formulinha da escala aqui pra gente utilizar para fazer o cálculo. Vamos lá. Então, ó, escala é igual a medida no desenho, medida no desenho, dividido pela medida real. Dividido pela medida real. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Vamos voltar para o nosso problema. Agora a gente vai pegar as informações que estão presentes no problema e trazer essas informações para a nossa fórmula. Então vamos lá. Vou ler o problema de novo e vou anotando os dados. Sabe que a distância real em linha reta de Vitória de Santo Antão, de Recife a Vitória de Santo Antão, é de 45 quilômetros. Então vamos anotar isso, ó. 45 quilômetros é a nossa distância real. Beleza? Agora, um estudante do Instituto Federal de Pernambuco, ao analisar um mapa, constatou com uma régua que a distância entre as duas cidades era de 5 centímetros. Então, imagina a seguinte situação. Vamos imaginar que no mapa aqui está um pontinho e aqui está o outro pontinho, que corresponde às duas cidades. Ao ligar esses dois pontinhos, ele tem aqui um segmento de reta. Deixa eu fazer direitinho aqui. Ao ligar esses dois pontinhos, ele tem um segmento de reta que representa a distância aí entre as duas cidades. Ao verificar com a régua, ele verificou que esse segmento tem uma medida de 5 centímetros. Então, esse daqui, 5 centímetros, é a nossa medida no papel. Então, é a nossa distância no papel. Distância no papel. Então, beleza. Então, agora nós já temos a distância real e nós temos a distância no papel. E aí a pergunta é, de acordo com o texto, o mapa observado pelo estudante está em qual escala? A gente já sabe que a escala é dada pela medida no desenho. Então, vamos lá. Qual que é a medida no desenho? 5 centímetros. 5 centímetros dividido pela medida real. Qual é a medida real? 45 quilômetros. 45 quilômetros. Agora aqui, olha só, muita atenção. Primeiro, por quê? Eu estou fazendo uma divisão ou uma razão entre dois números que estão em escalas diferentes, tá vendo? Se você observar, uma delas está em centímetro e a outra está em quilômetros. Então, são unidades de medidas diferentes. A gente não pode dividir dois números em unidades de medidas diferentes. Então, primeiro a gente tem que fazer a conversão. E outra coisa importante, em escala, a resposta é dada sempre em centímetros. Vou destacar aqui de vermelho. A resposta é sempre dada em centímetros. Ou seja, o meu numerador está ok, mas o meu denominador não está, porque ele está em quilômetros. Então, aqui, se você for fazer a conversão, você vai ter que transformar quilômetros para centímetros, beleza? E aí, vamos lembrar lá da nossa tabelinha de conversão?
Tá lembrado? A tabelinha era a seguinte, você tinha, né, a tabela quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para a gente passar de quilômetro para centímetro, a gente está aqui, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 casinhas. Então, ou seja, a mesma coisa que acrescentar 5 zeros aqui na frente, né, do 45. Então, ou seja, a nossa escala vai ficar 5 dividido por 45, acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5, acompanhado de 5 zeros. E agora você vai simplificar. Lembra que eu te expliquei que a escala é sempre assim, 1 dividido por um número. Então, você vai simplificar o 5 com o 45. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar o 9, porque 45 dividido por 5 dá 9. E você acrescenta 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Prontinho. Então, a pergunta é, de acordo com o texto, o mapa observado pelo estudante está em qual escala? Está na escala de 1 para 1, que é o numerador, para 900 mil, ou seja, a cada 1 centímetro do papel, nós temos 900 centímetros na distância real. Então, geralmente é um número bem grande mesmo, é o número 1 dividido por um número bem grande, porque a gente está falando de distância no papel para distância real, que é um número bem significativo. Beleza até aqui? Vamos agora para o conceito de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. É muito importante compreender aqui esses dois conceitos para quando a gente entrar na parte de regra de 3, simples, composta, a gente vai ter que, antes de fazer a conta, a gente tem que fazer a análise, se a proporção é direta ou se a proporção é inversa. Então é importantíssimo entender bem essa parte, tá bom? Vamos lá para a definição da proporção direta primeiro. Sejam x1, x2 até xn e a1, a2 até a n, duas sequências de números não nulos. Dizemos que as sequências são diretamente proporcionais se existe o número k tal que a seguinte condição é verificada. Quando você divide esse primeiro número por esse primeiro número, isso tem que ser igual a você dividir o segundo número pelo segundo número, que tem que ser igual a você dividir o último número pelo último número. E todas essas divisões, elas resultam no mesmo número, que a gente chamou aqui de número k. Ele diz que esse k é a nossa constante de proporcionalidade, tá bom? Então, quando a gente está falando de uma proporção direta, né, ou proporções são sequências diretamente proporcionais, nós estamos falando de razões que, ao você fazer as divisões entre essas razões, ou seja, você comparar as razões que você tem a nossa proporção, você vai encontrar sempre o mesmo resultado. Então, isso é a nossa proporção direta. Um exemplo prático, contextualizado para você entender é o seguinte. Imagina que você trabalha numa loja e você trabalha vendendo algum tipo de produto e você é comissionado, ou seja, você ganha por comissão. Então, vamos supor, se você vender um produto, você vai ganhar X de comissão. Se você vender 2 produtos, você vai ganhar 2x de comissão. 3 produtos, 3x de comissão. Tá vendo que a proporção ela é direta? Quanto mais produtos você vende, maior é a comissão que você vai ganhar. Então isso é o que a gente chama de proporção, né? Ou sequências diretamente proporcionais. Sequências diretamente proporcionais, números diretamente proporcionais, é quando você, à medida que uma variável cresce, a outra cresce na mesma proporção. Ou poderia ser o contrário também, né? Quanto menos peças você vender, menos comissão você vai ganhar. Caiu o número de vendas, caiu o número de peças. Aumentou o número de vendas, aumentou o número de comissão, perdão. Aumentou o número de vendas, aumentou a comissão. Diminuiu o número de vendas, diminuiu o número de comissão. Isso são proporções diretas, beleza? Olha um exemplo contextualizado. Vitor trabalha preparando bolos para vender na feira. Se ele é capaz de fabricar 24 bolos em 3 dias, quantos bolos ele poderá fabricar em 10 dias? Aqui a gente já consegue ver claramente uma proporção direta.
Se ele produz 24 bolos em 3 dias, em 10 dias ele vai produzir mais ou menos bolos. Aumentou a quantidade de dias de trabalho, vamos dizer assim. Logo, vai aumentar a quantidade de bolos que ele vai produzir. E como que a gente representa isso? A gente faz assim, ó. Se ele produz 24 bolos em 3 dias, então em 10 dias ele vai produzir X bolos. Bom, aqui eu tenho uma ideia de proporção direta. Se eu dividir esse número por esse e dividir esse número por esse, eu tenho que encontrar o mesmo resultado. É uma proporção direta. Então, ao você dividir os números, a constante cai, a nossa constante de proporcionalidade. Agora aqui você também pode simplesmente fazer a comparação entre essas duas frações para responder quantos bolos ele vai produzir em 10 dias. Então, aqui que a gente faz, ó, desse número para esse, né, do 24 para o 3, é só você pensar, esse número foi dividido por quanto? Esse número foi dividido por 8. 24 dividido por 8, 3. Então, daqui para cá, eu vou ter que fazer exatamente a mesma conta. Se eu dividir em cima por 8, eu tenho que dividir embaixo por 8 também. Então, qual é o número que eu preciso colocar aqui, de modo que ao dividir esse número por 8, eu chego em 10? 80, né? Então, logo, esse número aqui é o número 80. Então, sendo assim, a pergunta é, quantos bolos ele vai produzir em 10 dias? Então, em 10 dias, ele irá produzir 80 bolos. Beleza? Nós temos aí um típico exemplo de uma proporção direta. Se ele tem mais dias para produzir, ele vai produzir uma quantidade maior de bolos. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou te mostrar o que é a proporcionalidade inversa. Presta bastante atenção. Deixa eu apagar aqui primeiro. Vamos lá. Proporcionalidade inversa. Primeiro vamos para a definição. Sejam x1, x2, xn e a1, a2, an duas sequências de números não nulos. Dizemos que as sequências são inversamente proporcionais se existe um número k tal que essa condição aqui é verificada. Então vamos lá. Ao dividir o primeiro número pelo inverso do segundo, isso tem que ser igual a dividir o segundo número pelo inverso do segundo até o último número dividido pelo inverso do último número. Então, na proporção inversa, você vai dividir o primeiro número da sequência pelo inverso do outro número. Em outras palavras, você precisa inverter a segunda fração quando nós estamos falando de uma proporção inversa. Olha um exemplo prático para você entender como que a gente aplica a ideia de proporção inversa. Imagina que você está indo da sua casa até um bairro vizinho. Você está indo de carro. Vamos imaginar que você está indo a uma velocidade de 50 km por hora. E vamos dizer que você gaste 10 minutos. Então, se você for a 50 km por hora, você vai gastar 10 minutos. E se você for a 100 km por hora? Você vai gastar mais ou menos tempo para chegar na cidade vizinha? Você vai gastar menos tempo. Concorda comigo? Porque, ó, se a 50 km por hora você gasta 10 minutos, se você for a 100 km por hora, você dobrou a sua velocidade. Então, seu tempo vai cair pela metade. Você vai gastar apenas 5 minutos. Deu para entender? Então, ó, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. E se você também diminuir a velocidade, aumenta o tempo. Imagina que você vai para esse bairro vizinho, você vai a pé. Então, você vai ir numa velocidade bem mais lenta do que de carro. Então, você vai gastar bem mais tempo. Então, isso é a ideia de proporcionalidade inversa. À medida que uma variável aumenta, a outra variável diminui. Muita atenção nessa parte. Vamos lá para um exemplo prático. Uma fábrica de alimentos para animais possui 3 máquinas iguais, as quais conseguem produzir 1 tonelada de ração em 14 dias. Vamos anotar esses dados. Ó. A gente sabe que 3 máquinas produzem 1 tonelada de ração em 14 dias. Se a fábrica comprar outras 4 máquinas iguais, em quanto tempo as 7 máquinas, então agora são 7 máquinas,
elas trabalhando juntas irão produzir essa mesma tonelada de ração. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é a fração que a gente montou. Só que antes de sair fazendo conta, é o que eu falei, então não monta o exercício e sai fazendo conta direta, não. Antes de fazer a conta, analisa se a proporção é direta ou inversa. Pensa comigo, olha só, a gente tem 3 máquinas que produzem 1 tonelada em 14 dias. Então as 3 máquinas estão ali trabalhando juntas para produzir 1 tonelada de ração. Só que agora foi adquirido por essa fábrica outras 4 máquinas. Então agora eu tenho 7 máquinas trabalhando para produzir a mesma quantidade, olha só. Para produzir a mesma quantidade, continua sendo 1 tonelada de ração. Não aumentou a quantidade da produção, a produção é a mesma, mas aumentou a quantidade de máquinas. Você tem mais máquinas trabalhando. Então você vai gastar mais ou menos dias, aqui ó, mais ou menos dias para produzir a mesma quantidade de ração. Então pensa comigo, antes tinha 3 máquinas trabalhando, você gastava 14 dias. Só que agora tem 7 máquinas trabalhando, aumentou a quantidade de máquinas. Consequentemente, você vai diminuir o tempo da produção, você vai conseguir fazer isso mais rápido. Tem mais máquinas produzindo, então é uma proporção inversa. Então antes de fazer essa conta, você precisa o quê? Você precisa inverter uma das 2 frações. E aqui não importa qual, você pode inverter tanto essa quanto essa. O importante é inverter uma das 2. Então vamos lá, aqui vai ficar 3/7 é igual a x sobre 14. Tá vendo? Inverti a segunda fração. Agora você pode fazer a conta. Ó, daqui para cá, o que a gente fez? A gente multiplicou por 2, logo daqui para cá, você também vai multiplicar por 2. Então que número você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui o número 6. Então, ou seja, se as 3 máquinas juntas produzem 1 tonelada de ração em 14 dias, 7 máquinas trabalhando juntas vão produzir, então agora a gente tem 7 máquinas produzem 1 tonelada de ração em 6 dias, beleza? Então observa que antes de sair fazendo conta, a primeira coisa que eu fiz foi analisar se a proporção é direta ou se a proporção é inversa. Muito importante essa parte. Beleza? Vamos dar sequência? Então vamos lá. Agora eu vou entrar propriamente dito na parte de regra de 3. Né? A parte de regra de 3, ela nada mais é do que uma ferramenta que vai unir tudo que a gente acabou de estudar. Como assim? Nós vimos o que é razão, nós vimos o que é proporção, nós vimos o que é proporcionalidade direta e nós vimos o que é proporcionalidade inversa. O que a gente vai fazer agora é pegar essas informações, juntar essas informações dentro de uma forma de resolver exercício, vamos chamar assim, uma metodologia de solucionar um exercício, que é chamada de regra de 3, beleza? Deixa eu ler com você a definição, vamos lá. Regra de 3 simples. Vamos ver agora um método prático e bastante conhecido de resolver problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que é a nossa regra de 3. Aqui, né, eu vou começar com um exemplo, mas antes, deixa eu voltar aqui e falar uma coisa importante. Olha só, nós temos 2 tipos de regra de 3. Tá vendo que eu comecei com regra de 3 simples? Então nós vamos ver regra de 3 simples e eu vou fazer exemplos com você. Só que logo em seguida eu vou te apresentar a regra de 3 composta. Primeiro eu vou te mostrar qual é a definição ou qual é a diferença entre desses 2 tipos de regra, né? Regra de 3, para que você entenda. Na regra de 3 simples, nós temos apenas 2 variáveis, tá? 2 informações presentes no problema. Nós vamos analisar essas 2 informações e achar a variável desconhecida. Na regra de 3 composta, nós temos 3 ou mais variáveis. Então, a única diferença é essa. Regra de 3 simples, 2 variáveis. Regra de 3 composta, 3 ou mais variáveis. Tá bom? Só para começar a diferenciar. Mas vamos lá para a nossa regra de 3 simples. E aí eu vou, obviamente, juntar todas as informações, como eu te falei, e mostrar um dispositivo bem prático que eu gosto de utilizar, como se fosse uma questão um pouco mais organizada da regra de 3. Tá bom? Como que a gente aplica ela dentro de um exercício.
Um conjunto de 3 impressoras industriais, todas iguais, é capaz de imprimir 2.400 folhas em 1 hora, caso as 3 máquinas trabalhem juntas. Quantas folhas serão produzidas se mantivéssemos 7 dessas impressoras? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é identificar quais são as variáveis do problema. Quais são as variáveis? Nossas variáveis são impressoras e folhas impressas por hora. Só tem essas 2 informações, concorda? O número de impressoras e o número de folhas que ela imprime. Não tem outra informação. Então, como nós temos só 2 variáveis, nós temos a regra de 3 simples. O que eu gosto de fazer para resolver esse tipo de problema? Eu gosto de montar o problema começando escrevendo aqui na primeira linha as variáveis do problema. Então, no nosso caso são impressoras é a primeira variável, e a segunda variável é folhas. Impressoras e folhas são as 2 variáveis que nós temos. Agora a gente vai começar a pegar as informações do problema e trazer essas informações do problema para, digamos, para a nossa planilha, né? É uma espécie de planilha que a gente vai montar. Então vamos lá. 3 impressoras imprimem 2.400 folhas em 1 hora. Quantas folhas serão produzidas se utilizássemos 7 dessas impressoras? Então, quantas folhas serão produzidas é X se utilizássemos 7 dessas impressoras. Agora aqui, presta bastante atenção. Lembra que eu falei o tempo todo, eu frisei, antes de sair fazendo conta, analisa se a proporção é direta ou inversa. Antes de sair fazendo conta, analisa se a proporção é direta ou inversa. Eu não estou repetindo isso várias vezes à toa. É aqui a parte que os alunos costumam errar mais. Ele monta a conta e sai fazendo. Não é, primeiro analisa. Eu gosto de até usar uma cor diferente. Você pode usar aí no lápis, fazendo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, quando você estiver fazendo uma prova, para poder marcar se a proporção é direta ou inversa. Como assim? Aqui não tem muito macete, aqui é mais a análise mesmo. Olha só, o número de impressoras aumentou ou diminuiu? Eram 3, agora são 7. Logo, o número de impressoras aumentou. Aí eu gosto de fazer uma setinha para cima, porque está mostrando que o número de impressoras aumentou. Agora pensa junto comigo. Se o número de impressoras que estão trabalhando, né, que estão imprimindo as folhas, aumentou, eu vou ter mais ou menos folhas impressas? Eu vou ter mais folhas impressas. Eu tenho mais impressoras trabalhando. Então, se eu tenho mais impressoras, eu tenho mais folhas impressas. Beleza. Tá vendo que as 2 setas estão na mesma direção? Então, vamos até anotar isso aqui, ó. Sempre que você tiver 2 setinhas na mesma direção, a gente tem o que a gente chama de proporção direta. Mas também poderia ser 2 setinhas na mesma direção, só que ao contrário, né? Tipo, para baixo, ó. 2 setinhas para baixo. Então, se você tem 2 setinhas para baixo, você também tem uma proporção. Então, aqui a gente tem uma proporção direta. Por que ela é direta? Porque as 2 setas estão na mesma direção. À medida que uma variável cresce, a outra cresce, ou à medida que uma variável decresce, a outra também decresce. Então, nós temos uma proporção direta. Na proporção direta, você não precisa inverter nada. Lembra da proporção direta? Quando você divide um número por outro, você encontra a mesma variável k. Então, aqui você pode montar a conta direto, ó. 3 sétimos é igual a 2.400 sobre x. Agora, lembra lá do comecinho do nosso capítulo, quando eu falei assim, esses aqui são os meios e esses aqui são os extremos, quando eu chamei de A, B, C, D? Isso é uma técnica também para a gente resolver exercício de regra de 3. Você vai multiplicar essa diagonal, ou seja, 3 vezes x, e isso tem que ser igual a você multiplicar essa diagonal secundária, ou seja, 7 vezes 2.400. Logo, seu objetivo é achar x, então você vai isolar ele, ó. 7 vezes 2.400 dividido por 3. Esse 2.400 com 3 você pode simplificar, então x é igual a 7 vezes. Ó, 24 dividido por 3 dá 8. Com os 2 zeros, 800. E 7 vezes 8
é 56 acompanhado de 2 zeros, 5.600. Prontinho. Então, aconteceu como deveria acontecer, né? Aumentar a quantidade de folhas impressas, dado que o número de impressoras aumentou. Então, esse é um exemplo claro de um exercício de regra de 3 simples. Beleza até aqui? Então, vamos lá, vamos seguir. Importante, observação importante, que é basicamente formalizar o que eu acabei de falar para você. A origem do termo regra de 3 é, a partir de 3 informações dadas, temos condições de determinar uma quarta informação através da proporcionalidade. Por isso que o nome da regra, né, é regra de 3. Olha aqui no nosso exemplo. Nós tínhamos 3 informações, né, que foram dadas, que eram 3 impressoras, 2.400 folhas, 7 impressoras. Então, olha só, a partir de 3 informações, nós conseguimos determinar a quarta informação que era desconhecida, utilizando a ideia de proporcionalidade. Então, por isso que é regra de 3. Regra de 3 porque você tem 3 informações conhecidas e aí você encontra a quarta informação. Beleza? E outra informação importante é, o método utilizado para resolver a questão, né, acima, que foi o que a gente acabou de resolver, é chamada de regra de 3 simples, pois temos apenas 2 variáveis no problema. Quais são as variáveis nesse exemplo que nós fizemos? Impressoras e folhas. Olha, só tem 2 variáveis, que é impressoras e folhas. Por isso que ela é chamada de regra de 3 simples. As setas são informadas para nos dar a direção se a proporção é direta ou inversa. Ela se parece muito com a resolução de questões de proporcionalidade vistas anteriormente, né? Então, as questões que nós resolvemos, desde razão, depois proporção, antes mesmo de eu te apresentar a regra de 3, a gente já usava esse conceito. Por isso que eu te falei que quando chegasse nessa parte, basicamente o que a gente estava fazendo era juntando todas as informações aprendidas. Beleza? Podemos seguir? Olha só, vou fazer com você um outro exemplo de regra de 3, simples ainda, para você fixar ainda mais a ideia. Vamos lá. O exemplo de número 8 diz o seguinte: 10 operários constroem uma parede em 5 horas. Quantos operários serão necessários para construir a mesma parede em 2 horas? Vamos lá. Primeiro passo que você tem que fazer é analisar quantas variáveis tem no problema para saber se ela é uma regra de 3 simples ou uma regra de 3 composta. No nosso problema nós temos operários e horas trabalhadas, porque no problema de um modo geral eles querem construir uma parede. Então nós temos 2 variáveis. Então, primeira coisa, anota quais são as variáveis. No nosso caso são operários. Então aqui são operários e horas, que é quantidade de operários e quantidade de horas trabalhadas. A questão começa dizendo que nós temos 10 operários, 10 operários constroem uma parede em 5 horas. Quantos operários, X, são necessários, né, ou serão necessários para construir a mesma parede em 2 horas? Agora vamos primeiro analisar a proporção para verificar se ela é direta ou inversa. Primeiro vamos começar aqui com a coluna de horas, porque eu sei, né, se aumentou ou diminuiu. Eram 5 horas, foi para 2 horas. Então a quantidade de horas diminuiu. Era 5, foi para 2. Agora aqui, como eu falei, não tem bem um macete, tem que analisar. Pensa junto comigo. Eu tinha 10 operários trabalhando em 5 horas. A quantidade de horas trabalhadas diminuiu. Eles têm que produzir essa parede ou construir essa parede agora trabalhando 2 horas. Se a quantidade de horas diminuiu e eu tenho que construir a mesma parede do mesmo tamanho, eu vou precisar de mais ou menos operários? Eu vou precisar de mais operários, porque eu tenho que fazer o mesmo trabalho, só que num tempo mais curto, num tempo menor. Tá vendo que agora uma setinha está numa direção e a outra setinha está na outra? O que significa isso? Quando você tem uma setinha para cima e outra setinha para baixo, ou a primeira setinha está para baixo e a segunda setinha está para cima, né? Ou em outras palavras,
estão em direções opostas, a gente tem uma proporção inversa. Então, quando você tem setinhas em direção contrária, né? Uma tá para cima e a outra tá para baixo, ou a primeira tá para baixo, a segunda tá para cima. É uma proporção inversa. Você precisa obrigatoriamente inverter uma das duas frações. Então, por isso que tem que analisar a primeira proporção. Então, aqui eu vou montar, ó, vai ficar 10 sobre x. Só que lembra, proporção inversa, eu tenho que inverter uma das duas frações. Então, eu vou inverter essa, vai ficar 2 sobre 5. E aqui eu vou multiplicar, a gente chama, né, de multiplicar cruzado. Esse vezes esse, então vai ficar 2 vezes x é igual a 5 vezes 10. Como o nosso objetivo é achar x, eu vou isolar ele. Então, x é igual a 5 vezes 10 dividido por 2. Esse 10 com esse 2 podemos simplificar. X é igual a 5 vezes 10 dividido por 5, perdão, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 5 é 25, prontinho. Então, a gente vai precisar de 25 operários para construir essa mesma parede, só que agora num tempo, né, que é um tempo mais curto, que é um tempo de 2 horas. Então, essa é a resposta. Tá vendo? Então, nós fizemos 2 exemplos de regra de 3 simples, um de regra de 3 com proporção direta e outra com proporção inversa. Tudo tranquilo até aqui? Podemos seguir? Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar a regra de 3 composta. Nós já lemos, né? Na verdade eu já mostrei para você, já li com você a definição do que significa a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A simples é quando nós temos 2 variáveis e a composta é quando nós temos 3 ou mais variáveis. Então está escrito aqui, ó. Esse método consiste em uma generalização da regra de 3 simples, bastante útil para bastante útil para casos em que há mais de 2 variáveis envolvidas. Então, quando nós temos mais de 2 variáveis, 3, 4, 5, aí não importa quantas, a gente utiliza a regra de 3 composta. Essa é a única diferença, tá bom? Eu vou te apresentar em exemplos que fica bem mais claro de entender. Olha o que a questão está dizendo. Um caminhão percorre 1.116 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia? Bom, vamos lá. Um problema aparentemente pequenininho, né? Gastei só 3 linhas para escrever. Mas olha só, nós temos 3 variáveis no problema. Quais são as variáveis? Nós temos a quilometragem que esse caminhão roda, nós temos a quantidade de dias que esse caminhão fica rodando e nós temos a quantidade de horas por dia que ele roda. Então, as variáveis são quilômetros, dias e horas. 3 variáveis. Então, primeira coisa de tudo que a gente tem que fazer é anota as variáveis. Nesse caso, são quilômetros, dias e horas. Quilômetros, dias e horas. Após fazer essa anotação, a gente vai começar a montar a nossa planilha. Então vamos lá. Ó, um caminhão percorre 1.116 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros, tá aqui nossa variável desconhecida, ele percorrerá em 10 dias, correndo 14 horas por dia. Prontinho, tá aí a nossa planilha, né? Anotamos primeiro as variáveis, depois a gente vai preenchendo com as informações do problema. Agora, vou até pegar aqui um pincel de outra cor também, porque a gente vai precisar analisar nessa regra de 3, variáveis 2 a 2. Então agora aqui presta bastante atenção. Como eu tenho 3 informações, eu vou ter que analisar a proporcionalidade 2 a 2. Não tem como analisar tudo de uma vez. Então por isso que eu peguei até aqui 2 cores diferentes para poder diferenciar cada uma delas. Então como assim? Como é que eu vou começar a fazer? Eu vou pegar primeiro uma coluna que está cheia, né? Ou seja, que tem as 2 informações, com a coluna que tem a variável desconhecida. Depois eu vou pegar outra coluna cheia com a coluna desconhecida e vou fazer essa comparação em pares. Então vamos começar primeiro com essas 2. E aí quando você começa com essas 2,
você basicamente esquece essa informação, tá? Essa informação é que ela não vai entrar na sua análise. Agora, quando você for analisar essa com essa e essa aqui que desaparece. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar dias e quilômetros. A quantidade de dias que esse caminhão está rodando era 6, passou para 10, beleza? Então, esse caminhão está rodando uma quantidade maior de dias. Então, tá bom. Pensa comigo. O caminhão, em 6 dias, anda 1.116 quilômetros. Em 10 dias, ele vai andar mais ou menos quilômetros? Ele vai andar mais quilômetros, né? Ele está rodando mais dias. Lembra que eu te falei que você vai desconsiderar a hora? Você pensa só nessas duas? Se ele roda mais dias, ele roda uma quilometragem maior. Beleza? Então, a setinha vermelha é diretamente proporcional porque as duas estão na mesma direção. Agora, você vai esquecer que isso aqui existe, tá? Vamos lá. Quantidade de horas. A quantidade de horas que esse caminhão está rodando por dia também aumentou. Olha, era 12 horas, agora ele roda 14 horas por dia. Se ele roda 14 horas por dia, ele vai rodar mais ou menos quilômetros. De novo, ele vai rodar mais quilômetros. Por que ele vai rodar mais quilômetros? Porque ele roda uma quantidade maior de horas por dia. Pronto, então você tem aqui a quantidade de horas e quantidade de dias analisadas com as setinhas. Aqui, como as setinhas estão todas na mesma direção, significa que tanto essas duas quanto essas duas proporções são diretas. Então, já que elas são diretas, não há necessidade de inverter nada. Como que a gente faz agora? Agora presta atenção. Antes eu só tinha duas frações, então eu só fazia uma razão entre as duas. Agora eu vou fazer uma razão entre mais. Então, como que a gente monta? Você vai fazer o seguinte: 1.116 dividido por x é igual. Agora, essas duas frações você vai escrever elas aqui separadas por uma multiplicação. Então, isso vai ficar 6 sobre 10 vezes 12 sobre 14. Pronto, agora você vai resolver essa continha. E aqui eu te aconselho, sempre que possível, simplifique, né? Por mais que aqui eu possa utilizar uma calculadora para a gente fazer a conta, mas na hora da sua prova você não vai poder usar. Então, simplifique sempre que possível. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1.116 sobre x é igual. Eu vou simplificar da seguinte forma. Esse 12 eu vou simplificar com esse 14. Então, aqui vou dividir por 2. Se eu dividir por 2, aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 7. Posso simplificar esse 10 com esse 6, dividindo por 2. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 5. Agora não tem mais como simplificar, vou escrever o que sobrou. 6 sobre 5 vezes 3 sobre 7. E agora eu vou multiplicar essas duas frações. Então, isso vai ficar 1.116 sobre x é igual. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 7, 35. Agora sim eu posso multiplicar cruzado. Então, isso vai ficar 18 vezes x é igual a 35 vezes 1.116. Então, x é igual a 35 vezes 1.116 dividido por 18. E aqui é o mesmo esquema, você pode ir simplificando, eu vou fazer direto, porque a gente tem mais exemplos para fazer. Mas pode ir sempre simplificando. Então, aqui vai ficar x é igual a 35 vezes 1.116, vai ficar 39.060 dividido por 18, que vai dar 2.170. Prontinho. Então, isso significa que rodando 10 dias e 14 horas por dia, esse caminhão vai rodar um total de 2.170 quilômetros. Tá vendo? Então, esse é um exemplo típico de regra de 3 composta, onde tem mais de duas variáveis. Beleza? Eu vou fazer com você mais um exemplo de regra de 3 composta para você fixar bem essa ideia, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar esse daqui. A gente, por exemplo, de número 10. Ó, exemplo de número 10 diz o seguinte:
Um ciclista 75 quilômetros em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 200 quilômetros, pedalando 4 horas por dia? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, como sempre, é analisar quantas variáveis tem o meu problema, para saber se ele é um problema de regra de 3 simples ou um problema de regra de 3 composta. O que a gente tem? Quilômetros, dias e horas. Então vamos lá. Anotando aqui as variáveis do problema. Quilômetros, dias e horas. Agora a gente vai montar a nossa planilha com as informações. Ó, um ciclista percorre 75 quilômetros em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias, aqui está a nossa variável, ele faria uma viagem de 200 quilômetros, pedalando 4 horas por dia. Prontinho. Segundo passo, que é montar, né, as variáveis, nós montamos. Agora a gente vai fazer a análise se a proporção é direta ou inversa. Lembrando que é sempre 2 a 2. Então vamos lá. Primeiro aqui, a quilometragem era 75, né, que era a quantidade total que ele pedalava. Agora ele quer fazer uma viagem de 200 quilômetros. Então a quilometragem que ele tem que rodar aumentou de 75 para 200. Bom, se a quilometragem aumentou, ele vai precisar de mais ou menos dias para fazer essa viagem? Ele vai precisar de mais dias, né? A distância aumentou, então ele precisa de mais dias. Beleza, a primeira variável analisada, ela é uma proporção direta. Agora, a quantidade de horas que esse ciclista anda era 3 e foi para 4. Então, aumentou a quantidade de horas que ele está pedalando. Agora, pensa comigo. Se ele pedala uma quantidade maior de horas por dia, isso significa que ele vai fazer o percurso... Isso significa que ele vai fazer um percurso em menos dias. Concorda comigo? Olha só, antes ele pedalava durante 3 horas. Agora ele pedala durante 4 horas. Aumentou a quantidade de horas que ele pedala. Então ele vai conseguir fazer o percurso dele numa quantidade menor de dias, porque a quantidade de horas aumentou. Pronto, então a setinha verde é inversamente proporcional. Agora, na hora de montar o problema, eu gosto de começar sempre pela coluna que tem o x. Então, ó, 2 sobre x é igual. Agora eu vou montar setinha com setinha, ó, vermelha com vermelha. As duas estão na mesma direção, proporção inversa. Então, aqui vai ficar exatamente na mesma direção. Vezes, agora olha a setinha verde. Estão em direções contrárias, são inversas. Então, em vez de escrever 3 sobre 4... eu vou escrever 4 sobre 3, beleza? Vamos resolver agora. 2 sobre x é igual. Dá para simplificar? Tem algum número que dá para simplificar? Tem, então simplifica. Vou simplificar aqui por 4. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 50. Vou simplificar aqui por 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 25. Então, aqui ficou 25 sobre 50. Bom, 25 sobre 50 também dá para simplificar. Então, 2 sobre x é igual a 1 sobre 2. Multiplica cruzado, x é igual a 4. Prontinho. Então, com essas mudanças, né, de informações, esse ciclista consegue fazer essa viagem em 4 dias. Em 4 dias, ele consegue percorrer, né, fazer essa viagem com as informações que foram dadas no problema. Tudo bem até aqui? Tranquilo esse capítulo. Então, a gente vai finalizar aqui o capítulo de razão, proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Como eu disse no começo, é um capítulo extremamente importante, muito cobrado em questões de concurso, de vestibular. Então, vale super a pena dar uma atenção especial para esse capítulo e, principalmente, praticar todas as questões propostas no material adicional que eu deixei para você. E aí, gostou da aula? Bom, espero que tenha ficado tudo claro, que você tenha conseguido absorver bem esse conteúdo. Eu particularmente gostei muito de dar essa aula, eu gosto muito desse tema, acho que a aula ficou muito legal e espero de coração que você tenha aprendido bastante.
Só quero lembrar, né, que amanhã, quinta-feira, serão abertas as vagas para minha nova turma do curso Matemática na Prática. Espero você, quero muito poder te ajudar durante essa sua trajetória de estudos aí rumo à sua aprovação. Quero fazer parte da sua história, como sendo a sua professora particular que está ali caminhando junto com você de mãos dadas. Lembre-se, né, que você terá acesso ao meu curso durante 2 anos e uma mentoria personalizada comigo durante 2 meses, a contar da data da aquisição do curso. Então agora não tem desculpa, você tem o passo a passo, um roteiro do que tem que estudar todos os dias, você tem as videoaulas que ficaram muito bacanas, parte expositiva, muitos exemplos resolvidos, você tem acesso às apostilas, então são 17 apostilas com todo o material que você precisa. Tem os simulados e ainda tem esse bônus excepcional que é essa mentoria comigo durante 2 meses. Então agora não tem mais desculpa, você só não aprende matemática se você não quiser, tá bom? Tô te dando todas as oportunidades para te ajudar. Agora é com você, tá bom? Espero você amanhã, fica ligadinho no seu e-mail, faça sua inscrição o quanto antes, que assim que encerrar o número limitado, né, que eu determinei para atender esses alunos, eu vou encerrar as inscrições, então espero você na minha próxima turma.